Bem-vindos, bem-vindas. Hoje temos muitos homens aqui, conforme havíamos pedido no último encontro. Eles vieram. Estou bem feliz com isso também. Antes da gente começar mesmo, eu vou pedir para a gente só fechar um pouco os olhos, muito rapidamente. Se você não se sentir à vontade com a sua câmera aberta enquanto você fecha um pouquinho os olhos, pode deixá-la fechada. É só um pouco. Se você não conseguir fechar os olhos completamente, se for, não for confortável para você, só deixa eles baixos, né? Não fica olhando para a tela. Só para você, cara, para quem está dirigindo, eu prefiro pedir para não fechar os olhos nesse Eu ia te momento. comentar isso, viu? Melhor não. Mas para quem tiver podendo fechar os olhos, por favor, eu faço esse convite. Permita-se entrar em contato com a sua respiração, só prestar atenção nela, não precisa modificá-la. E pensando, imaginando os pop-ups de todos os outros assuntos que podem estar pipocando aí na sua mente, explodindo e você fechando cada um deles. Vá dando com seu mouse mental um xizinho em cada um desses pop-ups para te colocar aqui presente para o encontro de hoje. Lance essa intenção de se fazer presente aqui. Se conecta com o que te motivou a estar nesse encontro hoje. Lembre-se do que te chamou para estar aqui hoje. Presta atenção agora em qualquer pensamento que esteja passando na sua cabeça, deixa ele passar. Perceba se está sentindo alguma coisa. Nomeie esse sentimento. Dê uma bela de uma inspirada, uma bela de uma expirada. E vá voltando para cá, cada uma no seu tempo. Hum, Vi que chegou mais gente. Thaís, bem-vinda. Bom, gente, tema deste EPA, que é o encontro que a gente faz mensalmente, por que inteligência espiritual, que a gente também pode chamar de QS, pode ser a nova soft skill para líderes. Quem somos? A Catriz é a união desse trio, dessas três mulheres, eu, Josi e Laís, e somos colegas de formação do Pathwork. Não sei se vocês já ouviram falar. É um caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, do qual nós três somos facilitadoras, dentre outras mil coisas que a gente já fez, que a gente faz. Originalmente a gente é publicitária, administradora e advogada, tá, gente? Mas hoje está todo mundo aqui, ó, mergulhado no desenvolvimento humano. A gente se uniu com a intenção de levar o desenvolvimento, fazer o desenvolvimento de líderes e colaboradores a partir do desenvolvimento dessa máxima inteligência que a gente chama que é a inteligência espiritual. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre ela hoje. As intenções do EPA. Quais são as intenções do EPA, gente? A gente mostrar um pouco do nosso trabalho, vocês experimentarem um pouco dele, conhecerem a Catres, conhecerem a gente, a Janaína, a Laís e a Josi, o que a gente tem para entregar, como a gente pode contribuir com organizações e com você também pessoalmente. Então, a maior intenção é essa, mas assim, a gente quer muito que você saia, a gente tem muito desejo que você saia com algum insight poderoso sobre você. Então, se você já quiser se abrir para um insight, se quiser se abrir para uma pergunta que você queira ver respondida sobre você, sobre algum desafio que você está vivendo, pode fazer agora, coloque como uma intenção,
porque o trabalho aqui é a gente aprofundar sempre na temática, mas isso não vai deixar de passar por você, de passar por quem você é, né? Porque isso diz sobre você, qualquer coisa diz sobre você. E é nisso que a gente acredita. Bom, normalmente quando a gente faz esse encontro, a gente traz o tema e associa ele a um desses 5 atributos da autoliderança. Eu não vou passar por cada um dos atributos da autoliderança. A gente tem isso no primeiro encontro que a gente fez. A autodoação, a disposição para se expor a críticas, a objetividade, a imparcialidade, a capacidade de lidar com frustrações. Eles estão minuciosamente explicados no nosso primeiro encontro do EPA, que está à disposição para vocês. A lá depois fornece aí o link para vocês acessarem. Vocês podem escolher, inclusive, qualquer encontro que vocês queiram ver de qualquer temática. E normalmente a gente sempre associa o tema a um desses atributos. Só que este tema, gente, não teve como associar a um apenas. E vocês vão entender por que agora. Porque, na verdade, o que que a gente fala? A inteligência espiritual propriamente dita é a raiz dessa árvore, cujo tronco é a autoliderança e os frutos dela são os atributos. Esse tema, ele é maior, ele é a base de todo o trabalho que a gente faz, inclusive quando a gente se propõe a estar aqui, fazendo os encontros de autoliderança, de práticas de autoliderança. Ele é a base. Então, por isso a gente não consegue associar especificamente a um dos atributos da autoliderança. Ele é maior, tá? Da raiz ao fruto, a jornada da liderança espiritualmente madura, que começa com a inteligência espiritual. Bom, agora vamos lá. O que que é inteligência espiritual para você? Ou o que que te veio à mente aí quando você se deparou com o termo pela primeira vez? Eu vou tirar da tela, já. Acho que você está com a apresentação anterior. É, talvez. Pode, Talvez. eu posso compartilhar aqui Tá a bom, que a gente compartilha. atualizou. E aí, quem não falou aí? Porque teve gente que falou das características do líder espiritualmente inteligente. Alguém quer falar alguma coisa que não imagina do que é inteligência espiritual, do que imagina que seja inteligência espiritual? Quem chegou Hum, agora? Thaís, Andréia, Léo. Todo mundo do IDX. Você vou fez brincar com vocês, uma que eu turma geralmente boa chega. de Ah leads lá. aqui, followers. A gente chega nas Acredito. organizações, a gente faz essa pergunta e a gente já ouviu de tudo. Ah, a gente vai orar, a gente vai abraçar as árvores, a gente já ouviu de tudo. Então, assim, podem relaxar nesse lugar. A gente brinca com isso, inclusive, né? Eu Ó, Vai coloquei eu lá. ali vi no, falar em inteligência espiritual. O que que veio de cara, assim? O que que foi? eu Marcelo falei falou. ali no chat, eu coloquei aqui, né, que eu penso que é a gente levar em consideração aquilo que é o não dito, o que é o sutil, né? Então, quando eu penso, né, em espiritualidade, é algo que está conectado com algo maior, que aí pode ter diversos nomes, né? Mas eu coloco assim como algo transcendental. Então, o que fica entre as relações, o que não é dito, o que não é mostrado, mas que faz com que a gente tenha a capacidade de sentir. Eu acho que isso está relacionado com a inteligência espiritual, muito mais capacidade de sentir do que do compreender. Bom, obrigada, Rose. A Thaís? Thaís. Para mim, é uma inteligência que não tem nada a ver com QI. É uma inteligência mais ligada a propósito, a sentir, a presença, talvez. É isso que vem na minha mente. Muito bom.
Aí o Marcelo falou, acredito que seja algo que transcenda a liderança atual e física, e o Evaldo é a capacidade de dar um sentido mais profundo à vida. Muito A bom. coisa bonita, chegou. É, gostei. Já vieram alinhadinhos. Mais alguém Podemos querendo dar seguir? pitacos? Pode ir, pode ir. Quer que eu compartilhe a tela aqui? Ai, por favor. Agora, antes da gente ir para os conceitos, a gente já vai fazer um exercício com vocês. Calma que vocês vão entender o que que é inteligência espiritual no final. Mas agora a gente quer começar É. com vocês pensando em uma liderança que vocês admiram e identificar quais são as qualidades que a faz ser admirável. Eu vou pôr aqui no chat, peraí. Um minuto para vocês refletirem aí, colocarem no caderno as qualidades de um líder que vocês admiram. Vamos seguir? Já? Agora é Podemos teu. seguir. Quer que eu compartilhe já? Pode compartilhar. Olá, só volta à anterior, que a gente fala da jornada de autoconsciência. Vai, que essa era a apresentação que tinha atualizado. É. É, gente, tá mais Jean, bonita a finaliza. apresentação atualizada, gente. Tudo isso faz parte do trabalho da Catris, na verdade, que é levar para a jornada da autoconsciência. Ou seja, inteligência espiritual como base de todo o trabalho que a gente faz, inclusive aqui no EPA, que é um pedaço que é no trabalho da autoliderança, dando como frutos todos os atributos da autoliderança, porque isso é o caminho da autoconsciência. Tudo isso é caminho para aumento da autoconsciência. Esse é o trabalho que a Catris faz. Pode ir lá. Bom, já pensaram na liderança? Vieram algumas coisas, né? E aí? O que veio tá aí? O que que veio? Veio alguma coisa diferente disso? Vê se tá batendo. Essa lista Quer falar pode e alguma deve coisa? ser aumentada com colaboração de vocês. A gente colocou alguns assim pontuais, mas ela pode e deve ser colaborativa. Como que a gente aumenta aí? O que que veio a mais que não tem aí? Acho que a gente está falando de líder, né? Uhum. Acho que o que não. Eu vi que não tem aqui, está escrito visão do todo, né? Mas é uma visão estratégica, tem uma questão de clareza, que é a capacidade de passar a mensagem, né? Eu acho que é objetividade também, fora essas coisas todas de já está aí, né? Sensibilidade, humildade. Tem uma coisa também que coloquei aqui que é leveza. Os meus foram Legal. esses.
Ótimas Muito contribuições. bom, ótimas contribuições e não estava aqui. Muito bom, André, muito bom, muito bom. O Léo falou ter um propósito claro. Evaldo, eu acrescentaria integradora, porque as diferenças são muito grandes no mundo em geral. A Rose, uma coisa que eu coloquei a mais e eu admiro foi o bom humor. Muito legal. É muito bom. Empático e gentil ao dar feedbacks. Eu acrescentaria, Maravilhoso. eu acrescentaria aí a gente conseguir, o líder conseguir identificar o potencial do liderado, potencial de progressão de carreira, progressão de desenvolvimento dele também. Então, acho que eu enxergar esse potencial. Bom, Bem, pode ir todas lá. são qualidades extremamente importantes para a liderança. A gente sabia que isso era uma. Gente, essa é uma lista, é um rol exemplificativo. A gente sabia disso, mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é uma visão um pouco mais aumentada das soft skills. Vamos ampliar um pouco mais. Então, vamos trazer agora para vocês as dimensões sutis. Alguém já falou no sutil hoje, já trouxe o sutil para cá. Acho que foi a Rose, né? A Rose já trouxe o sutil aqui para gente. Então, se a gente for ampliar, a gente vai falar de capacidade de se auto-observar, conexão sim com a intuição, capacidade de dar significado e sentido, que também já foi trazido aqui hoje, o uso dessa sabedoria interior, que mesmo que você não acredite em nada e não tenha nenhum tipo de fé ou religião, você pode ser ateu, mas você tem essa sabedoria. Todos temos, não existe ser humano que não tenha. Estímulo à imaginação. Que é isso aqui, gente? Preza pelo estado de presença. Intenciona propositadamente. Lembra que no centramento eu pedi para vocês intencionarem? Intencionar é lançar essa intenção de algo, de um objetivo, de alguma coisa que se queira. Ficar atento às sincronicidades e sinais da vida. Reconhecer a divindade em si mesmo e no outro, que tem a ver com o que o Léo falou agora há pouco, né? De reconhecer o potencial do liderado. Tem muito a ver com esse reconhecimento da divindade em si e no outro. Porque a gente, para reconhecer no outro, a gente primeiro precisa reconhecer em si mesmo. E manifestar a sua autenticidade, ou seja, ser mais de quem se é, revelar mais de quem se é para você mesmo e assim para o outro. Essas são as dimensões sutis, que a gente fala que são um apurar das qualidades de uma liderança espiritualmente inteligente. Meninas, vocês querem complementar com alguma coisa? Quero acrescentar uma reflexão só, porque a gente está em tempos de IA chegando com tudo. E foi até impressionante, foi um movimento, uma conclusão que a gente chegou. Ano passado a gente foi em muitos eventos. E aí o tema era IA chegando. Mas como aumentou a quantidade de temas e de possibilidade de conversar sobre o que é o ser humano, sobre o que é humanizar. E aí a gente vê que as soft skills ampliadas, porque né, até o ChatGPT está criando uma linguagem mais emocional para criar um canal mais empático. Por outro lado, usar a sabedoria interior, isso não tem como. Então, assim, quando a Thais trouxe, é muito além do QI, é muito além do intelecto. Quando a gente pensar no ser humano, muito mais amplo, muito mais do que a inteligência intelectual. Então, isso nos amplia enquanto seres, enquanto possibilidades. E é maravilhoso, porque a IA não contrapõe. Ela me dá a possibilidade de pensar, uau, para além disso que ela faz, o que tenho, que é único, que é genuíno, que é humano, intrinsecamente humano. Então, fica aí a reflexão, porque a gente está vendo isso em bastante fóruns, e é um lugar onde a inteligência espiritual pode ajudar bastante. Somos muito mais do que só o intelecto. Muito, muito, muito mais. E isso vai depender, inclusive, as nossas decisões, como a gente vai trabalhar com essa nova tecnologia que está chegando e todas as possibilidades maravilhosas que ela traz, junto com as questões éticas, a gente vai precisar muito de soft skills ampliadas para a gente poder trabalhar com as IAs.
Bora lá, Quer lá. incluir lá alguma coisa? Quer, gente, alguém quiser falar? De repente tem um especialista aí em IA. Pode falar também, fica à vontade. Aqui é sempre colaborativo. Não, eu só quero complementar que a gente enxerga as soft skills da inteligência espiritual como qualidades manifestadas desse nosso núcleo interior, desse nosso núcleo que a gente já tem todas as qualidades que a gente precisa. Então, não é algo que a gente precisa desenvolver externamente. A inteligência espiritual enxerga que é algo que todos nós já temos e que a gente precisa se conectar de volta com essas qualidades que a gente já tem. Então, por isso que a gente traz, né, as qualidades, as dimensões sutis, como sempre algo que a gente precisa se reconectar. Quando a gente pensa em desenvolver uma nova habilidade, se a gente for pegar no nosso fio biográfico, muitas vezes já tem momentos em que a gente já colocou ela em movimento em algum momento. Então, a gente poder se conectar com algo que a gente já fez ajuda a gente a trazer essa energia, porque a gente está falando dessa energia, dessa qualidade e como que a gente coloca o seu serviço. Daqui a pouco a gente explica um pouco mais. Pode ir Jean, lá. Bom, então vamos agora ir para um outro momento de ir um pouquinho para dentro. Que aqui não vai ter jeito, gente. A gente não vai fugir da gente mesmo. Não, não vai ter como. É porque a gente acredita que tudo começa com a gente. Então, esse é o convite, começar por nós. Exato. Então vamos lá. Vamos fechar os olhos de novo. Se vocês quiserem fechar a câmera, fique à vontade. Voltar de novo a atenção para a respiração. E agora eu vou te convidar para entrar em contato com uma dessas qualidades que você viu em algum líder, você viu em alguém, ou viu hoje dessa lista, que você queira manifestar. Pode ser que apareçam várias aí na sua mente agora, mas escolha apenas uma neste momento. Com essa qualidade escolhida, agora eu convido você a se conectar com um momento em que você viu, colocou, manifestou essa qualidade. Então vai, vasculha a sua memória agora para entrar em contato com um momento já vivido, independentemente de ter sido no trabalho ou fora dele, em que manifestou essa qualidade. Intencione agora trazer para sua lembrança. Agora, depois dessa lembrança, que pode ter vindo, pode não ter vindo e tá tudo bem se não vier, fica com o que está acontecendo agora. Se você conseguiu acessar essa lembrança, pergunte-se para você mesmo agora o que é que te impede de manifestar essa qualidade hoje, atualmente na sua vida. Só pergunte e receba o que vier agora, o que te vier à mente. Volta a atenção de novo para sua respiração, para o seu corpo, com as informações que você acessou e vai voltando para cá, cada um no tempo que precisar.
Quem quiser anotar o que veio da visualização, a gente vai dar um minutinho. E aí, gente? O que que veio? O que vocês descobriram aí? Acho que eu posso participar agora também, que eu estava um pouco ocupado antes. Eu lembrei muito do líder da iniciativa Vipassana no Brasil, que depois que eu fiz o curso no ano passado, estava mostrando para a gente a expansão que pretendem fazer lá no centro, criar uma pagoda aqui em São Paulo. E ele falava com muita paixão, né? Ele falava de projetos de meditação no presídio feminino, por exemplo, em Tremembé, e de como as pessoas que passaram por isso saíram recuperadas. E ele é um milionário, assim, daquela geração do Banco Garantia dos anos 90 e estava lá fazendo tudo por servidão, né, de querer entregar isso às pessoas que estavam lá participando e vendendo, né, com várias aspas, essa visão com muita paixão, né? Me chamou a atenção o quanto ele falava com paixão. E aí, trazendo para o meu momento de vida, né, que me impede de manifestar agora, é esse senso de propósito, né? Ele tinha muita certeza do que ele estava fazendo, de como que a iniciativa que ele estava participando podia influenciar as pessoas que ele queria ajudar, por puro altruísmo, porque ele viu o quanto que ajudou ele e as pessoas em volta dele. E eu tô, né, num momento aí um pouco de transição, já desde que eu fui para o Vipassana, inclusive, e encontrar essa coisa que desperta um propósito e, por consequência, ilumina essa paixão é um desafio que eu acho que todo mundo está sempre procurando, e se não está procurando, está melhorando, né? Está aprofundando. Muito obrigada, Felipe, pela sua partilha. Que mais, gente? Eu vou te falar de novo. Eu coloquei o bom humor novamente. Eu pensei no líder que eu pensei foi no Papa Francisco. E a primeira qualidade que eu coloquei foi o bom humor, porque é algo que eu percebia muito nele, né? E junto com o bom humor, veio muito junto para mim a leveza. E aí o que veio que eu preciso manifestar, o que eu preciso mudar, é soltar algumas amarras que ainda me prendem. Então, o que me veio, né? Enquanto eu permanecer presa a algumas coisas, eu não vou ter essa leveza e esse bom humor também não vai se manifestar Não da forma precisa, que eu quis, né? não precisa responder se você não quiser, tá, Rose? Mas você conseguiu identificar alguma dessas amarras, mesmo que você não queira dividir aqui? Teve alguma coisa que ficou claro? Tá, Sim. tá bom. Beleza. Não, é legal a gente saber se você viu alguma coisa específica assim que você. Tá, sei. Tá bom. Obrigada. Bom, gente, eu vou deixar aqui o espaço aberto para a hora que vocês quiserem entrar, mesmo que não seja agora, tá? Então, podem, não precisa nem levantar a mão, pode até entrar falando.
Pode seguir lá, podemos? Vocês querem falar alguma coisa? Bom, gente, o que você acabou de fazer foi usar a sua inteligência espiritual para investir no seu desenvolvimento como líder. Então, se você acessou algum insight, se, por exemplo, você viu alguma né, alguma coisa que ficou claro para você nesse momento, que pode estar te impedindo de manifestar essa qualidade que você escolheu trabalhar hoje aqui, nessa micro visualização, o que você está fazendo é desenvolvendo a sua inteligência espiritual, que é, sim, a capacidade de acessar essa sabedoria interior, conectando-se ao núcleo mais profundo do ser, para se expressar plenamente na vida, promovendo realização pessoal e impacto positivo no entorno. Pode mudar lá. Ela também é, como vocês puderam ver, não uma soft skill, mas um conjunto de qualidades de soft skills que podem ser desenvolvidas para contribuir com o seu caminho de autoliderança. Pressuposto básico para a sua atuação como líder de uma equipe, de um grupo, de uma empresa. Por isso que a gente fala que ela é a base. Ela também é, gente, a responsável, dentre todas as outras nossas inteligências, pelo desenvolvimento da autoconsciência. Para a gente poder se aproximar dessa dimensão de quem a gente é e o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? O Felipe falou do que está em transição, que está nessa questão de tentar entender qual que é o sentido, né? Do que quer fazer. A gente não fala nem fazer, é do ser. A inteligência espiritual é aquela que vai promover você saber mais de quem é. Sabendo mais de quem é. O resto fica fácil, gente. Inclusive saber como contribuir. Eu tô aqui, ó, só olhando o horário para ver se eu vou entregar no tempo, hein? Ó, tô só assim, ó, 19h44. Gente, aí vocês devem estar assim. Oi, fala. Queria só acrescentar, Felipe, especialmente porque às vezes nessa jornada de busca de quem eu sou, a gente vai descobrindo como a gente contribui. Então, esse é o caminho, né? O incômodo já chegou, que é a melhor coisa. Estou ciente do incômodo, tomei consciência, já está no caminho. Está no caminho, já está contribuindo com a vida. Descobriu que não é ótimo também. Maravilhoso. Ficar perdidão, mas melhor ainda, é caminho total. Gente, como é que a gente desenvolve? Vocês estão vendo a alcachofra aí, ela não está aí à toa. A gente vai removendo camadas que impedem a manifestação dessas qualidades inatas do seu núcleo interior. A Lá já trouxe aqui. Todos nós somos todas aquelas, qualquer qualidade que você imagine agora, todos nós já somos isso, nascemos com todas essas qualidades. O que aconteceu foi que ao longo da vida a gente foi sobrepondo esse nosso núcleo desse monte de qualidades inatas com camadas de proteção, pseudoproteções, tá, gente? E a gente agora precisa fazer um caminho de ir removendo uma por uma. E é assim que se desenvolve essa inteligência. Você, na verdade, a usa para remover as camadas e também acaba desenvolvendo mais dela enquanto faz esse trabalho. Bora. Eu queria falar que a Rose trouxe um nome novo para a camada, que ela falou amarras. Tenho Amarras. amarras que eu não manifesto mais do que eu poderia. Então, são as amarras que nos impedem, que a gente mesmo foi colocando ao longo da nossa jornada. Incluir esse nome, gostei. Bom, e agora a gente vai entrar exatamente no que o Felipe trouxe, que a inteligência espiritual começa por a gente descobrir quem eu não sou. E aí eu queria trazer o conceito do eu idealizado versus o eu real. Não sei se vocês já ouviram esse conceito antes do eu idealizado ou das máscaras sociais que a gente coloca.
que o que acontece? Todos nós temos um eu idealizado, que é a pessoa que a gente gostaria de ser, quem a gente se mostra para o mundo numa intenção de pertencer, ser reconhecido, ser amado, ser valorizado. Só que a gente coloca tantas camadas, né? A gente vai colocando essas camadas para quem a gente acha que a gente deveria ser para ser reconhecido, e a gente vai se distanciando desse núcleo original que a Jana falou, né? Esse núcleo do eu real. O nosso eu idealizado, ele é uma busca por uma perfeição. Então, muitas vezes eu gosto de fazer a pergunta, né? Como que vocês imaginam que é o líder ideal? E aí vem um monte, né, de resposta. Não, o líder ideal, ele é generoso, ele é empático, ele escuta, ele tem visão estratégica, ele tem uma visão do todo, mas pouco vem, né? Tipo, é um líder que erra, é um líder que pede ajuda, que se sente vulnerável, que tem medo. Então, quando a gente fala desse eu real, é essa conexão com o nosso eu real imperfeito, que a gente tem um eu maior e um eu menor, que fazem parte desse eu real. Quanto mais a gente está buscando esse eu idealizado, que é essa máscara de como a gente se coloca para o mundo, mais a gente se desconecta de quem a gente é. E a gente vai colocando essas camadas sem perceber. Chega um momento que a gente está buscando só o eu idealizado. Toda vez que a gente tem as frases de eu deveria ser, né, eu deveria ter feito tal coisa, eu tenho que agir assim, a gente está pondo uma pressão, a gente está buscando, muitas vezes, esse eu idealizado. A gente, de forma muito inconsciente, a gente está querendo ser algo perfeito e a gente se desconecta do nosso eu real e imperfeito. Então, a gente fala que essa distância entre o que se é e o padrão perfeito e real que a gente busca é a causa de todos os sofrimentos humanos. A Adriana Diga, levantou mão. Adriana. Eu fiquei pensando quando vocês falaram, né, quem eu sou, eu acho que a gente se prende muito justamente o que eu fiquei pensando aos papéis, né? Então, eu sou mãe, eu sou, sei lá, eu sou terapeuta, eu sou, né? A gente fala muito sobre os papéis que a gente desempenha. Então, às vezes é difícil entender, assim, o que que é esse ser, né? Sem ser os papéis. Então, tipo, sem ser o que você faz, ou o seu estado civil, ou se você é mãe, né? Quem é você, né? E eu acho que essa é a pergunta mais profunda aí da vida, né? Que é quem sou eu, né? Lá na essência, Na né? essência. E como que esse eu aí se manifesta sem julgamento, né, gente? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas estou viajando tanto, né? A gente mesmo se poda. Como que eu vou falar isso para líderes, né? Sei lá, como que eu vou falar desse assunto assim, da pessoa não falar, meu, ela tá abraçando árvore, né? Porque tem um pouco de preconceito em relação a isso, porque é algo que não é palpável, né? Parece que não é, né? Parece que não é É, palpável. né? Mas então é tipo assim, esse sutil, né? Ele é muito difícil às vezes para algumas pessoas conseguirem acessar, né? Mas e aí eu achei interessante você falar das máscaras, porque eu acho que é exatamente isso, são esses papéis que a gente desempenha, né? E que a gente coloca e eventualmente a gente acredita que é quem nós somos. Que a máscara é quem nós somos. E o convite da inteligência espiritual é como é que eu tenho consciência das máscaras que eu estou colocando, de como eu preciso ser reconhecido, e como que eu volto e me conecto de fato com quem eu sou. E a gente entende que esse é o maior motivo de sofrimento, a maior causa das doenças mentais que a crise de saúde mental que a gente está vivenciando, é isso, que a gente se molda tanto para ser reconhecido, em que o nosso valor está condicionado pelo externo, o meu valor está condicionado com como eu sou vista como mãe, como eu sou vista como profissional, que o meu valor está condicionado a como os outros me veem, e aí é um lugar vazio, né? Que eu vou me preencher por esse outro que está me valorizando. E quando eu estou no eu real, eu já tenho valor por quem eu sou. E aí é um lugar de como que eu posso contribuir para a vida a partir desse eu que já tem tudo Que já é. e que já é,
independente dos papéis, e como que eu posso me doar a partir desse lugar. Josi, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que quando a gente está identificado eu não tenho noção, né? O primeiro, eu estou identificado, estou coladinho com as máscaras. Tem muita parte que é fácil de achar que está bem consciente, tem partes muito profundas, muito conscientes, muito conscientes. Mas quando eu já me vejo, né, que existe essa possibilidade, existe um eu muito maior, muito mais profundo, que já tem valor próprio. Essa possibilidade já ajuda a gente a descolar. Existe uma Josiane para além da mãe, para além da esposa, para além da estudante, para além da facilitadora, para além desses papéis. Existe um ser único que nato, lotado de qualidades, que eu faço muita força para esconder, inclusive, e aí eu vou descobrindo como que a gente faz toda essa força, energia vital mesmo gasta para esconder todo o potencial. Então, a gente pensar isso em termos de humanidade, gente, é uma coisa incrível, incrível. E é isso que é um pouquinho, né, do que a inteligência faz. É o caminho inverso. A gente fala que é o caminho reverso. É como eu vou. O núcleo já está lá na cachufra. Já está, gente. A gente pega uma célula, o núcleo já está na célula. Eu não vou colocar o núcleo na célula. Ele já é. Então, eu preciso tirar todas as camadas. E tirar não é fácil. E não é um processo gostosinho. E o Vipassana ajuda, inclusive. Mas, sim, são muitas coisas que a gente tem que fazer e muito tempo de trabalho para a gente poder caminhar. Mas é o trabalho que a gente acredita o mais importante na nossa vida. Porque é uma questão que nos acompanha, acompanha toda a humanidade, por toda a história da humanidade. Quem somos nós? Eu lembrei de uma amiga que fez Vipassana, Felipe. Ela ficou 7 dias em dor, em muita dor. No 7º dia, quando ela conseguiu entrar, na verdade, assim, como é que a gente faz a leitura, né? Ela ficou em dor porque ela estava em estado de resistência, ela estava na máscara, ela não estava querendo entrar em contato com o que ela precisava entrar em contato durante o processo dela. A hora que ela se libertou, todas as dores foram embora. Ela passou os restos dos 3 dias que ela precisava ainda meditar sossegada, mas ela ficou 7 dias em dor, dor no corpo inteiro. Ela falou que doía até o fio do cabelo. Tudo isso é resistência. A resistência ela vem de que camada nossa? Desse eu idealizado, desse eu máscara, desse eu que pode querer parecer que não sofre, pode querer parecer ser muito forte, pode querer parecer ser muito amorosinho, ou muito sereno, muito sábio, muito intelectual. Cada um tem um tipo Evoluidinho. aí cada um tem um tipo aí, vai se identificando, porque a gente costuma dizer que são três, a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Fiquem curiosos para uma próxima, mas são 3 formas de defesa que a gente costuma trazer aqui. E normalmente a gente usa bastante uma, duas no máximo, nunca a gente se identifica totalmente com as 3. Normalmente 2 máscaras aí. Mas a gente aprendeu a usar lá na infância era necessário, na vida adulta a gente não precisa mais, só que a gente não sabe disso, não sabe que a gente não precisa mais. Aí a gente precisa começar a fazer o trabalho de identificar onde é que a gente ainda está usando essas máscaras, de que forma que a gente está fazendo uso, porque a gente faz uso de uma maneira sutil e inconsciente. E a gente precisa começar agora a separar. Quando que sou eu de verdade? Quando que não sou? Quando que eu estou fazendo para agradar? Quando que eu não estou fazendo para agradar? E muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo ok e não tá ok. A gente só descobre depois. Aí a gente fala, olha eu aqui, não sendo eu de novo. Mas esse é o trabalho, tá, gente? Eu falo que a gente vai fazer por mais de uma vida. A gente vai fazer, para quem acredita em reencarnação, por mais de vidas. E é um lugar de a gente humanizar o nosso eu menor, né? As nossas sombras. Faz parte de quem nós somos. Então, a gente tira, é mais generoso com a gente, a gente poder manifestar o nosso eu menor, as nossas sombras do jeito que elas são, do que a gente ficar fingindo pela máscara que a gente não tem isso. Então, pela inteligência espiritual, é a camada. Primeiro, eu reconheço essa máscara e começo a dar mais vazão para o meu eu menor, para minha sombra. E depois, eu consigo daí transformar esse eu menor numa energia de eu maior, que são as qualidades puras, né? Porque a gente pode manifestar uma qualidade pela máscara também. Eu ser amorosa, porque eu acho que eu preciso ser amorosa,
pelo reconhecimento externo, mas não porque genuinamente eu estou querendo oferecer essa qualidade de eu real. Então, a autoconsciência, o desenvolvimento da inteligência espiritual, a gente começar a perceber essa diferença desses três eus. E aqui eu já vou Já passar, aproveita, porque você já deu spoiler, que eu já vi. já dei spoiler. Então, né? Então, o que que é? Quem eu sou? Tem esses três eus da inteligência espiritual. O eu real que a gente falou é uma junção do eu maior com o eu menor. Então, o eu maior é quem eu menor é quem eu sou também, e o eu máscara é quem eu quero parecer ser. Então, a máscara, ela é o eu idealizado, o falso eu, a defesa, o personagem criado de forma inconsciente. E está muito relacionado a padrões automáticos de atuação. Então, defesas que a gente tem. Às vezes, aconteceu algo que, se eu tenho algum receio, né, se aquilo ameaça esse meu eu idealizado, de quem eu imagino que eu deveria ser, às vezes eu me defendo de forma automática, e a defesa pode ser numa forma de agressividade, numa forma de retirada, que eu me desconecto daquela situação, me retiro, ou até numa forma de submissão, né? Numa máscara amorosa que às vezes faz tudo pelo outro, isso também pode ser uma forma de defesa para tentar manter esse eu idealizado intacto. E são reações automáticas que a gente tem, todos nós temos esses três eus. O eu maior, ele é esse núcleo de qualidades que foi, né, os exercícios que a gente fez até agora. A gente se conectar com quais qualidades a gente tem. E às vezes a gente quer manifestar uma qualidade que a gente está buscando fora, que a gente vê em alguém que a gente admira, mas a gente pouco percebe que a gente já tem esse núcleo com qualidades, né? De honestidade, autenticidade, abertura, generosidade, criatividade. E é um espaço de interconectividade. Quem que trouxe, né? Interdependência, dessa conexão eu com o outro. É um lugar onde a gente percebe essa conexão que a gente tem com o outro, com a natureza, com o sagrado, uma conexão maior, é o núcleo da nossa essência. O eu menor, ela é uma parte nossa das distorções das qualidades. Negatividades, destrutividade, separatividade, é um eu versus o outro. Por que que a gente fala distorção? Porque ele tem a mesma energia. Então, imaginem uma corda. A corda original, uma corda assim de marinheiro, a corda original, ela é o nosso eu maior. A distorção é como se fosse um nó na corda. O nó, ele não deixa de ser a corda. Então, quando a gente fala da distorção, é uma manifestação distorcida. Por exemplo, se eu tenho uma qualidade de organização, sou muito organizada, numa distorção eu posso manifestar ela de um lugar de controle. Se eu tenho uma qualidade de amorosidade, numa distorção, eu posso manifestar ela numa submissão, por exemplo. Se eu tenho uma qualidade de muita confiança, numa distorção eu posso manifestar como uma arrogância. Então a gente faz esses paralelos porque normalmente vocês devem perceber que vocês têm qualidades que ao mesmo tempo tem o outro lado da moeda que não são tão bons. Então é isso que a gente fala do eu maior e do eu menor. A distorção, ela tem a energia original e muitas vezes a gente não quer desapegar dos nossos defeitos, né? Tem defeitos nossos que a gente ama porque a gente tem medo de perder a nossa qualidade junto. Então a gente fica apegado ainda às nossas distorções. E aí, quando a gente fala da inteligência espiritual, é ter consciência desses três eus. Porque o caminho é a gente poder ir desintegrando a máscara cada vez mais, se conectando com o nosso eu maior e o nosso eu menor, que é quem nós somos de verdade, para aos poucos daí a gente poder transformar essa distorção na energia de qualidade original, que é tirar o nó. Eu tiro o nó da corda para eu me conectar com a corda no estado de eu maior. Como é que vocês estão até aqui, gente? Porque esse tema aqui, ele não é tão simples. Ai, Adriana, não sei se você está falando com a gente. Eu tô Não, vendo eu ela estou falar. Ah, pensando, tô tá. pensando alto aqui, mas é que eu ouvia, tipo, eu superior, né? Eu, assim, a Uhum. primeira vez que eu escutei, né? Como eu superior, eu inferior, mas são camadas, acho que a gente vai, tipo, eu já tenho uma certa facilidade, não sei, mas de já ter ouvido isso antes e de entender, né? Mas é isso, acho legal vocês estarem falando disso aqui. E eu lembrei de um documentário que chama Quem Somos Nós, Uhum. que
aquele What the Bleep Do We What the Know? bleep do we know? Que eu acho que fala muito disso, assim, que explica bem várias coisas do que está sendo falado aqui, né? Eu lembrei disso também. A gente fala eu maior, eu menor, mas pode ser eu superior, eu inferior e o eu máscara. A Andrea tá perguntando como chama. Ele é bem antigo esse filme, tá, Andrea? Nem sei onde, que plataforma que tem ele, não. What the Acho que tem no bleep do we YouTube. know? Deve ter no YouTube. Eu acho que tem no YouTube. Olha lá, Ah, o o Felipe já Felipe mandou já também. Ó, mandou. Felipe da Ótimo. turma da Laís, ó, Boa. já mandou o link. É, super Eu levo rápido, 3 dias Duda. para mandar o link, Felipe. Tem um outro que é o efeito sombra, que fala bastante dessa parte das máscaras, que também é bem legal. Feito Gente, no Sombra tem final um das livro também. contas, é legal fazer o paralelo entre sombra e luz, porque, na verdade, se tem sombra, é porque tem luz. Então, por isso que a gente fala que a energia de origem é a mesma. Então, assim, se eu tenho um defeito, ele está me mostrando que tem uma qualidade e eu preciso trabalhar nesse defeito. Preciso trabalhar nesse defeito. Eu posso usar qualidades já manifestas para trabalhar nessa falha, nesse defeito, para que ele se transforme na energia de origem, que é a energia de eu maior, para poder manifestar mais dela. Mas É isso, o começa com a trabalho é isso. aceitação. Tudo começa com a aceitação. Com a aceitação da máscara, com a aceitação do inferior. Começa por Lá, uma isso. coisa que você fala que eu adoro é aquilo que não é fixo. Então, porque quem é fixo é a máscara, eu tenho que ser sempre amoroso. Se você puder explicar um pouquinho, que é legal, porque não É, falamos, porque senão fica como. Então, eu pensei que eu tenho que ser, chama-se máscara, né? porque normalmente a gente pensa o quê, né? Muito falar das organizações, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Eu tenho um ponto forte, aquele ponto forte é meu e eu preciso manifestar ele o tempo inteiro. Então, se eu sou amoroso, se eu sou visto como uma pessoa amorosa, eu coloco aquela capa, né? Aquela máscara, aquele rótulo de que eu sou amorosa e eu não posso nunca não manifestar a amorosidade em nenhum outro momento. Coragem é a mesma coisa, né? Se eu sou vista como uma pessoa corajosa, o que acontece em um momento em que eu sinto medo? Então, a inteligência espiritual ela amplia essa visão de pontos fortes e pontos fracos como qualidades manifestadas ou não. Às vezes eu manifesto como uma qualidade, às vezes eu manifesto como uma distorção. Então, dá uma leveza para isso, sabe? A gente não fica engessado de que eu tenho essa qualidade e eu nunca mais posso não ter, mas que é algo do nosso núcleo que eu posso manifestar ou não. E aí, quando a gente fala de intencionar, isso é uma prática que a gente faz muito aqui. A gente intenciona ativar essas qualidades. Então, antes de uma reunião importante, antes de algum, né, evento importante, qualquer prática, a gente faz um centramento e a gente ancora quais qualidades a gente quer trazer para esse encontro, né? Como é que eu posso me conectar já com essas qualidades que eu já tenho, trazer isso para manifestar. E Eu poder acho bem perceber as importante distorções. esse assunto, porque a gente ouve falar, então eu tenho que ser um líder empático, eu tenho que ser um líder compassivo, eu tenho que ser um líder gentil, eu tenho tantas coisas. Toda vez que eu tenho o quê, significa que, epa, sinal vermelho, máscara, eu não tenho o quê. Eu tenho que amar? Não, o amor é um movimento espontâneo do meu ser. Eu nem consigo mandar. Se eu mandar, eu vou amar fulano, leia-se, então eu tô na máscara, porque se eu tenho que amar, já não tem nada de amor aí. É um amor falso. A máscara é falsa, né? Ela chama máscara porque ela é falsa. Então eu tenho que ser compassiva. Ai, fulano, é, tá triste, eu tenho que falar com ele. Eu tenho mesmo. Vou falar o quê? Faz sentido para mim? Estou preocupada comigo mesmo ou com ele? Estou preocupada que ele vai pensar que eu não fui. Eu estou em luto, né? Assim, aconteceu o falecimento do meu pai. E eu vejo às vezes esse movimento. A pessoa sente que tem que falar comigo. Não tem que falar comigo. É um movimento espontâneo da alma daquele ser, porque muitas vezes você não precisa falar, e às vezes o silêncio fala, né? Alguém falou lindamente, o silêncio diz muito mais cedo. Então, toda vez que a gente encontrar o eu tenho que, já tem cheirinho de máscara. Então, eu tenho que, com esse meu superior, esse chefe, o superintendente, com o diretor, eu tenho que, lógico, todo mundo pode ser respeitoso, é uma escolha, livre-arbítrio, a gente não está falando disso, mas para a gente entender a pressão que hoje, como a liderança passa também, né? A liderança tem que ser exemplo, então ela nunca pode ser vulnerável, nunca pode fazer um questionamento. Não, essas qualidades é um núcleo vibrante, dinâmico do ser. E muitas vezes
essa nossa espontaneidade vai contra o que diz lá fora, né? Eu trabalhei em alguns lugares que tinha quem tem bom humor, a Rose trouxe bom humor, eu adoro bom humor, as meninas já sabem, eu sempre brinco. Esse EPA eu não brinquei tanto, mas como o meu movimento mesmo que eu tô mais interna, mas eu sempre brinco. No último EPA eu trouxe uma espada do Star Wars. No outro a gente fez o EPA do Carnaval, também foi super legal. Mas a Rose trouxe bom humor. Eu trabalhei em ambientes que falava assim, um bom líder é brincalhão, era uma área muito técnica, não pode, não era bem visto. Isso é um rótulo, isso é uma imagem. Então, assim, eu tenho que ser sério. Máscara. Se a pessoa é bem-humorada e ela tem que se forçar a não ser bom-humorada, ela tem que colocar uma máscara de seriedade. Então, a máscara, gente, ela tem cheiro de tudo. Ela pode ter cheiro de compaixão, ela pode ter cheiro de amor, ela pode ter cheiro de ajuda, ela pode ter cheiro de seriedade e não ser nada disso. Então, é um assunto bem profundo, vai ter EPA para isso. A Catres é o trabalho, né, o pilar do nosso trabalho, a gente trabalha com os padrões de defesa. E tem muita sopa manga, daria horas para a gente ficar falando infinitamente sobre isso. Mas Mas esse não dá, lugar hoje onde a não dá. liderança, hoje E não dá, esse lugar onde a liderança tem que desconfie. é, toda vez que vocês falarem, na verdade, tem que, eu deveria, máscara. E daí tentem conectar o que que eu quero. Porque eu deveria, eu tenho que, a gente está muito voltado para o certo e errado, muito voltado para o exterior. O que que eu quero? E aí, até um exemplo besta, assim, a gente fica, né, eu deveria ir para academia, eu tinha que ir para academia, eu tinha que começar a me alimentar saudável, eu tinha que fazer não sei o que, e fica nessa pressão e não faz nada. Porque por trás desse eu tenho que, eu deveria, tem uma voz dizendo, eu não quero fazer nada disso. E a gente não dá nem vazão para essa voz de que eu não quero. Porque, como assim eu não vou querer, né? Eu tenho que ser saudável, eu tenho que cuidar da minha vida. Mas a gente precisa dar vazão para essas vozes que estão dizendo, não quero de jeito nenhum. Quero ficar aqui estagnada no meu lugar, quero não cuidar da minha saúde. Eu preciso primeiro ouvir ela para depois poder, né, dessa distorção, voltar para uma energia original. É, gente, porque no fim das contas a gente tem uma parte que quer se cuidar, ir para academia, tem uma parte saudável, mas tem a parte que tem que. É. E por trás dela vai ter uma parte que não quer e uma parte que quer. A gente precisa tirar o tem que da frente. Outra coisa que é legal para descobrir se tá nesse eu ideal ou não, outra dica, não queremos entrar muito nesse assunto, apesar da gente amar. É, sentiu vergonha? Ficou com vergonha de alguma coisa que fez, que deixou de fazer, que falou? Não importa, é porque a máscara tá pedindo para você ser alguém que você não foi, que você julgou não ser, aí você falou, ah, meu Deus, que vergonha. Ô, Josi, agora é a visualização, só para te avisar. Tá bom. É só para falar que a máscara também tem vergonha do eu, ela usa para mascarar o eu maior, porque parece que só está escondendo as nossas o eu menor. Não, Falhas. a máscara esconde o eu maior. Muitas vezes você foi espontâneo, fez uma brincadeira, depois começa. Nossa, não devia, meu Deus, o que eu fiz? Como é que vão me ver? Não sei o quê. Então, a máscara é uma forma de ocultação do eu maior, da sua essência vibrante, pulsante, com o eu menor, que são as nossas distorções. Da verdade, a máscara é falsidade. Então, essa falsidade encobre o nosso próprio ser. Assuntos para mais de. Daria para a gente conversar aqui um ano todo. Bora lá, vou fazer a visualização. Gente, dentro da caixa que quer, lógico, vocês entrem em contato com quem vocês é. Então, não tem. Vou fazer esse convite de novo, fechar os olhinhos e ir para dentro um pouquinho. Então, a gente convida para estar no espaço interno. Quem quiser, fecha a câmera. Quem não quiser fechar o olho, não precisa. Só tenta relaxar o corpo, porque eu, quando eu tento relaxar, eu falo: olha, eu estou disponível. O meu ser pode se manifestar. Então, dentro de você tem um núcleo, peça para que esse núcleo te ajude, intencione para esse núcleo, como você quiser chamar, eu maior, eu superior, centelha divina, minha essência, qualquer nome. Respira de forma consciente, observando o corpo e pede para essa sabedoria interior, para sua inteligência espiritual trazer para você uma cena onde você agradou alguém como líder, ou você era uma autoridade em algum lugar, às vezes é dentro da própria maternidade, por exemplo, você agradou,
fez algo para agradar, mas a verdade interior era que você não queria fazer. Veja como você se sente em relação ao seu próprio ser. Agora, peça para trazer uma nova cena. Essa cena é quando você foi conversar com alguém, enquanto líder, enquanto par, deixa que essa sabedoria sua te traga a cena, mas que a sua intenção secreta era mudar aquela pessoa, que ela mudasse. Você ia falar com ela, convencê-la de algo para que ela mudasse e atendesse aos seus interesses. Veja como você se sente. Não vai precisar compartilhar se não quiser. Fica tranquilo, isso é entre você e você. E agora vai para uma cena onde você estava preenchido de si mesmo e iria tomar uma decisão muito importante. Todo mundo era contra, lá fora, no externo, era uma decisão descabida. Mas você, dentro de você, no seu mundo interior, sabia que aquilo era o certo a ser feito. Foi lá e fez. E não se arrependeu até hoje dessa decisão. Veja como você se sente. Quais são os sentimentos que estão envolvidos? Como fica o seu corpo? E nesse lugar, com essa memória, você respira nela e de forma bem gentil e amorosa, volte para cá, assim que possível. E aí, tá todo mundo vivo? A gente tá boazinha, as visualizações rápidas, tá bem tranquilo. Boazinha, gente, boazinha. Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo bem? Eu Nada gostaria de de fazer um vipassana. Fala, Márcio. Fala, Márcia. perdão. Eu não fiz exercício porque eu tô com o olho bem aberto, tá? Ainda bem. Tá, isso é bom. Tudo Brinca, bem. brinca, Você a gente deixa. tá bom. É que agora eu consegui entrar para a rodovia, eu tô ligando o piloto aqui, dá para participar. Agora eu tô vendo vocês de fato, tá? Mas quando você comenta, Tá bom. perdão, quando Uhum. você comenta, olha, uma coisa que você fez, talvez para agradar, seja uma situação a alguém, mas você não queria fazê-lo, né? Eu venho praticando isso há um certo tempo, porque sempre me incomodou esse tipo de situação, seja familiar, pessoal, relação, trabalho, qualquer coisa. E há um bom tempo eu deixei de agradar a esse papel, fazer esse papel, seja como líder, seja como cidadão. Só que você é julgado, né? Automaticamente você passa a ser uma pessoa intransigente, você passa a ser uma pessoa que não é do movimento, da onda, da turma, da panela, seja lá conforme for a classificação que possa tê-lo, né? E aí você acaba pondo essa máscara. Agora eu consegui entender a máscara, me perdoe, tá? Eu sou bem exato, então você fala para mim, fecha o olho, eu vou fechar um, vou abrir o outro, não vou conseguir fechar os dois, mas aí é meu, tá? Mas quando você fala para mim da máscara, eu consegui entender. E talvez eu fico com essa máscara vou dizer assim, talvez do agressivo passivo, né? Então, acho que a melhor defesa é o ataque. Então, quando você pensa nesse sentido, e eu trabalho com isso já há um bom tempo, e com várias características, eu não sei se o que eu estou fazendo hoje seria ideal. Embora me faz bem não ter esse tipo de viés ou esse tipo de situação que eu possa simplesmente me curvar ou me ater a um desejo de alguém para poder deixar uma pessoa feliz, mas é o ponto que eu não fico satisfeito, né?
Então, eu entendi o que você falou, mas não sei como é que eu saio disso, né? Como é que eu consigo construir, como líder que sou, né? Uma relação melhor, né? Uhum. Entendeu? Não sei se eu compliquei Bom, a coisa. eu entendi que você diz exatas, você foi maravilhoso, porque você limpa exatamente isso com um viés da máscara, que é esse, quando eu faço algo para agradar, para pertencer. E assim, muitas vezes, para me sentir seguro, porque às vezes é uma hostilidade, é uma agressividade, eu faço isso da máscara, mas é porque assim eu me sinto segura, eu ataco antes de apanhar. Então, tudo isso é máscara mesmo. Então, tá excelente. Você podia dar uma aula aqui de máscara pra gente, mas o que acontece quando a gente começa a ver a máscara é muitas vezes a gente passar para outra. Então, eu via essa que agradava. Percebi o dano em mim, ela tá mexendo com a minha integridade. Ah, eu vou pro passivo agressivo, que muitas vezes a gente vai chamá-la de retirada. Eu saio e perco a conexão emocional com a pessoa, eu corto a pessoa. Ninguém sabe, eu continuo com a cara linda, maravilhosa, de sábia, Buda no Tibete, assim, Dalai, e por dentro eu matei aquela pessoa, ela não existe para mim. Sabe? Então, assim, tem umas formas explícitas, por exemplo, né, o filho adolescente pega a porta, bate, vai pro quarto, fica sozinho, é bem explícito. Tem uma outra que você não fala, você tá conversando com a pessoa, tá te respondendo, mas ela não está ali emocionalmente. E é dolorido. É uma separatividade bem dolorida da máscara. Não tem resposta certa. Tem você ir experimentando e vendo como você vai se sentindo e vendo o que tem de mais, assim, por que vendo, né? Uma coisa é ver a máscara, depois eu vou descobrir por que eu ajo assim, como é que era na minha infância. Eu tinha pais que eu sentia que eu tinha que agradar, por exemplo, que assim eu tinha um lugar mais, eu tinha mais atenção com meus irmãos, vai tendo descobrir. É um caminho longo. Aqui é um gostinho só desse tema, mas é um caminho, é um tema que a gente ama de paixão Entendi. mesmo, mas não tem uma resposta. Ele é um caminho interior de cada um. Existem metodologias para a gente trabalhar com isso. E assim, é dolorido, porque quando a gente começa a ver as máscaras e abrir mão das máscaras, é uma dor, é tremenda, porque a gente vai ser mesmo julgado, e a gente. Um dos critérios desse trabalho é honestidade comigo, e outra é pagar o preço. Eu pago o preço de ser pessoa não grata para algumas pessoas. E tá tudo bem, porque eu tenho integridade interna. O que precisa ver que ser sutil, porque às vezes essa integridade interna pode ser uma agressividade interna, onde eu matei a pessoa, não quero nem saber dela, e nem precisava dela mesmo. Então, é bem minucioso e é bem, sabe assim, pegar e aí olhando, a gente brinca mesmo, vai pegar a cordinha, entrar dentro de nós e ficar estudando, como se fosse um mundo novo que se abre. Meninas, vocês querem incluir algo? Eu acho que o principal é começar a tomar consciência. Qual que é o meu eu que está manifestando aqui? Eu estou na minha O máscara, eu estou nome. no meu eu menor, eu estou no meu eu maior. Isso não ver o cinismo? Perdão, acho que é a única forma que eu vejo. Porque quando eu ponho uma máscara, tiro e troco tão rápido, talvez para agradar, talvez possa parecer. Eu não sei também se o cinismo seria uma máscara, tá? Porque, por exemplo, eu sou transparente e digo para todo mundo, eu sou como uma criança de 5 anos, minha mãe me ensinou que não podia mentir. Então, se o cara vier com guerre comigo, eu já corto, arranco a cabeça, põe tripa para fora, eu não perco a viagem, entendeu? Agora, por outro lado, eu passo igual aquela avó, quando você não vê faz 10 anos, põe no colo, faz o bolinho de chuva, que hoje é um dia bom para isso, né? E a pessoa se sente acolhida, né? Então, e não é intencional, é meu, né? É da forma que eu levo, entendeu? Então, tem uma parte sua, Márcio, que é muito amorosa, muito acolhedora. Tem uma parte sua que não é tão amorosa, tão acolhedora, e tem uma que faz de conta que é. Isso é verdade. Você tem as Simples três, todos assim. nós. Gente, não tem ser humano aqui nesta sala fora dela que não use máscaras, tá? A gente usa, tá? Esse rolê. A gente usa. Entendi. Todo mundo usa. A gente não precisa abrir mão totalmente delas. Vai ter muitas vezes que a gente ainda vai fazer para agradar, ou que a gente ainda vai ficar bravo, que também é uma defesa. Tá tudo bem, a gente só precisa reconhecer. Nossa, fiquei brava aquela hora, nem carecia daquilo. Por que que eu tava brava? Ah, porque eu tava com medo da pessoa me fazer sentir uma dor que eu não queria sentir. Porque no final das contas é sempre assim, gente. Por detrás dessa defesa tem uma dor que não quer ser sentida. E a gente precisa começar a enxergar isso. Só que isso é um trabalho, gente, que a gente faz de pouquinho em pouquinho. Não dá para fazer do dia para noite,
A gente tem técnica para isso, a gente tem metodologia para isso. Nós três aqui fazemos e nós três fazemos isso na CATS. Quando a gente faz jornada, a gente faz isso. A gente tem que deixar vocês tudo com vontade de querer fazer trabalho com a gente, porque daí vocês vão ver o que é bom. E é bom de verdade, tá? Não é que é bom para tosse. É bom de verdade. Como a gente tem o tempinho, eu vou mostrar um slide que pode dar clareza das máscaras, que é Vai aquele lá. que a gente tinha pensado em não passar pelo tempo, mas eu acho que dá. Eu acho que pode ajudar. A gente fala de 3 máscaras principais, que é a máscara do poder, a máscara, que é esse líder forte, a máscara da serenidade, que é um líder equilibrado, e a máscara do amor, que é um líder bondoso. Então, trazendo aqui para uma visão da liderança. Na máscara, esse líder forte, ele precisa ser sempre poderoso, ele precisa ser sempre forte, sempre corajoso, ele nunca pode mostrar uma vulnerabilidade. No eu menor, ele se manifesta muito como uma agressividade, uma impulsividade. No eu maior, existe uma força, uma coragem, um poder real. E aí, de forma distorcida, aparece como uma agressividade, uma impulsividade. Mas o que que acontece quando eu tô com essa máscara de sempre poderoso? Muitas vezes eu tô inibindo uma qualidade de eu maior de amorosidade, de generosidade, porque eu tenho que sempre ser forte, então eu não posso mostrar minha vulnerabilidade e eu inibo uma outra qualidade minha que faz parte do meu ser. Então é como se a máscara negasse toda uma parte nossa, né? No líder equilibrado, ele está sempre calmo. Então, às vezes, quando você pensa em inteligência espiritual, as pessoas imaginam um Buda, né? A pessoa inteligente espiritualmente é um Buda equilibrado, rarará. Pode ser muito da máscara. Eu posso ser espiritualmente inteligente da máscara, que é uma pessoa sempre calma. Essa pessoa sempre calma, num eu menor, ela pode ir muito para uma retirada. Então a distorção dela parece muito como uma frieza, como uma arrogância, como um orgulho, mas ela tem uma qualidade de eu maior que é uma sabedoria, né? Esse líder equilibrado, ele tem uma sabedoria de eu maior. Mas muitas vezes ele esconde uma sensibilidade, uma conexão emocional profunda que é tão grande para ele que ele precisa pôr essa máscara de separação dessa emoção. E aí ele não se conecta com as emoções. Tipo, as pessoas que vocês têm. Aquela pessoa que você tenta brigar e a pessoa foge da briga, que ela tá indo para uma retirada, normalmente ela é muito sensível, mas ela se separa desse sentimento. O líder amoroso, bondoso, né? Ele precisa estar sempre, sempre amoroso, sempre faz tudo por todo mundo. Isso também é fácil, né, da gente identificar aquela pessoa que faz tudo pelo outro. Num eu menor, isso se manifesta como uma submissão ou como um vitimismo. De eu maior tem uma qualidade genuína de amorosidade, mas ela é diferente de quando eu preciso ser sempre amoroso. E aí, muitas vezes, esse líder bondoso amoroso, ele inibe uma qualidade de eu maior, que é uma força, uma confiança, um poder real. Acaba sendo o oposto do líder forte, né? Enquanto o líder forte, às vezes, inibe uma amorosidade, o líder amoroso, muitas vezes, inibe a força e um poder. Então, essas são as 3 máscaras principais. A gente tem um trabalho inteiro de tipo 6, 7 encontros só para trabalhar essas máscaras e dando mais clareza do nosso eu menor com muita humanidade, que faz parte de quem nós somos, para a gente poder manifestar cada vez mais nosso eu maior. Agora, gente, uma coisa que é bom deixar claro. Você não é só um líder forte, ou só um líder equilibrado, ou só um líder bondoso. Você pode, horas, e dependendo da onde tá atuando de uma maneira, tá? A gente mesmo, às vezes, é um líder forte lá no trabalho e é um bondoso na Em relação casa. afetiva, em casa, com a família. Então, a gente transita, a gente só precisa começar. E todo esse processo aqui do mascaramento, de se tornar esse ser ideal para ser amado, respeitado, admirado, ele é inconsciente, tá, gente? A gente não esconde a nossa amorosidade, a nossa sensibilidade, a nossa força e a nossa confiança de maneira consciente. A gente faz isso inconscientemente. O que a gente faz um trabalho como esse, por exemplo, é trazer para a consciência, aumentar a autoconsciência. É isso. E depois disso que a gente tem escolha, né? Que aí a gente pode começar É. aqui, aqui, pode ser diferente. Que veio Vai, para mim, assim, Josi. de dar de dica só, é, o filme, volta só um pouquinho lá no slide anterior, o filme
Ai, gente, da Eunice lá, da Fernanda Torres, como que ele chama lá? Você vai ter que me ajudar. Lá é a Jana, meu CPU Ainda Ah, estou ambulante. eu? aqui? Com a Ainda estou memória aqui. boa de Ainda estou pré-menopausa? aqui? Tá Ah, não, ótimo. lá é nosso CPU. Ainda estou aqui. Que Ainda estou ela aqui, ainda estou aqui, a Eunice, lógico, tem o ser espiritual Eunice com um centro divino, que muitas qualidades, uma força, uma integridade fantástico. Parte, né, dá para ver muito claro o eu menor atuando, mas sim muito a máscara. Então, aquela hora para quem assistiu, né, não vou contar partes de spoiler de final, mas assim, a hora que tem a notícia e que tá chorando, e aí a criança entra na sala e ela limpa aquele choro e se mostra toda forte. Isso é uma máscara uma forma mais explícita da gente ver a máscara. Geralmente ela é mais Ela é fechada, mais é um caso sutil. sutil. é mais sutil, né? A gente vai encontrando nossas partes mais grossas, que é fácil ver a máscara, mas tem partes muito sutil que você tem que ficar muito ligeiro, senão você leva uma rasteira da máscara. Acho que você já tá com ela e nem tá sabendo. Mas é porque esse filme, para mim, eu falei, nossa, eu fui assistindo, olhando, nossa, para ver muito bem a máscara. E o dano, né? O dano do afastamento da conexão emocional, o dano com a própria realidade no final. Então tem o dano, a máscara tem dano. Quanto mais a gente usa, tem bastante dano. Ela morreu de Alzheimer, né? Sim. Tô fazendo uma outra conexão aqui. Não vou dar spoiler. Bom, Tá a bom, vida não dá dela é spoiler. real, né? Ela morreu mesmo, gente. E ela teve Alzheimer. É, Tá. mas e assim, a pessoa fez isso de forma consciente? Não, uma história de vida sofrida, difícil, que aprendeu a viver assim. E aí hoje a gente pode ter, né, não é à toa que cada pessoa que está aqui tomando consciência disso, alguns já tinham, alguns já fez algum processo, né, que já sabe disso daqui na teoria, e na teoria a gente sabe mesmo, no emocional é mais difícil, vai chegando aos pouquinhos, devagar que a gente está fazendo esse trabalho. Mas trouxe o caso dela, que é uma história real, porque ficou mais explícito vendo. Então, quem quiser assistir o filme com esse olhar, que é o separamento da emoção real para uma falsa emoção. Por processo automático, era uma Posso defesa fazer um infantil, paralelo mas com isso? pode, pode. Eu sabia que ela havia falecido por Alzheimer, mas eu não assisti o filme ainda, tá? Então, vou falar justamente do spoiler aí que a Laís trouxe, tá? Ah, pode acontecer de eu não conseguir identificar que eu tenho uma máscara ou que ela está perene comigo com mais do que qualquer outra, e aí fica evidente, ela passa a ser o meu DNA, ou seja, a minha característica, e de fato é uma máscara? Existe essa possibilidade? Talvez o Ah, pessoal. nem sei como te responder. Eu vou Sim, reportar o Alzheimer, né? Tipo assim, eu é não um sei. horror fazer isso. É triste, mas só para fazer esse papel, entendeu? Tô adorando, Márcio. Márcio, você Eu foi, sou causando, ó, hein? você tá danada aí, o ser humano tá dirigindo, gente. Olha, tu é Ó, da pegada. eu tô acordado desde as 3 da manhã, eu tô voltando de uma feira, no carro já tomei 3 Red Bulls, já perdi a conta de café, então você imagina. No IDX eu quase achei que eu fosse morrer, que eu não ia tomar Red Bull, depois o pessoal conseguiu me acalmar lá, né? Então vocês imaginam como é que eu sou. Jesus amado. Tá no veneno esse homem. Então tá bom. Eu tô andando Querido, devagarinho, eu ando a 180. ó, infelizmente não é uma notícia boa que eu tenho para te dar. Por Mas favor. sim, essa máscara fica tão grudada que nem chiclete que com o tempo a gente acredita que nós somos este ser. E ela realmente impregna no nosso DNA, até o tutano do osso. E aí tem que fazer um trabalho de autoexploração, autodesenvolvimento, de autoconsciência para ir despregnando ela de nós. Até Tá, porque ela parece a nossa melhor qualidade, entendi. A que é gente gosta da beleza. esse sempre forte, esse sempre amoroso, esse sempre equilibrado. Parece a nossa melhor qualidade. Né? Entendi. Nas filosofias orientais, né, que eles falam do falso eu. Então, que para você chegar em quem você é, você vai ter que matar quem você achava que você era. O que ele está falando é: vou ter que conhecer a minha máscara e vou ter que abrir mão dela, porque no fundo a gente gosta das benditas, elas são danadas, tem um custo a pagar bem alto, mas a gente gosta delas, e aí a gente vai ter que ir abrindo mão aos poucos, isso se faz aos poucos, porque senão a personalidade pode colapsar. Porque se eu achava que eu era tal, eu sou a forte. Eu tô falando, Josiane teve burnout. Eu era você, Márcio, só para te avisar. Trabalhava assim, tá? Tô dando um spoiler aí, viu? E aí tive um burnout bem sério com pensamentos e ideações suicidas em 2017.
E aquele ser que eu achava que era, quebrou. Então, Entendi. eu tive que descobrir quem eu sou e ainda estou nesse processo e viverei ele por muitas vidas. Então, não é um processo, a gente pode fazer ele de forma consciente e tomar essa decisão e fazer, mas geralmente a gente vai dar uma aula disso dia 30/4, que as crises nos levam para os caminhos de autodesenvolvimento. Todas nós vamos, a gente vai dar depois a gente divulga nos grupos, a gente vai dar uma aula sobre isso, mas a crise é uma possibilidade de me voltar para a rota de quem eu sou e abrir mão um pouco da minha autoimagem idealizada, da fortuna, que dava conta de tudo, 2 crianças, trabalho multinacional, tive que desconstruir tudo isso para encontrar a Josiane vulnerável que precisa descansar. Laís está fazendo uma cara que Eu tem o tenho, tempo. não, eu tenho outro exemplo, que era da pessoa sempre equilibrada, zen, que não sentia raiva. Eu achava que eu não sentia raiva. Então, essa era a máscara da pessoa super equilibrada. Então, eu descobri que eu tinha muita raiva, muita raiva. E por trás da minha raiva que estava meu poder e a minha confiança, que estavam muito inibidos. Então, é isso, a gente vai tirando uma camadinha, vai descobrindo a parte ruim, mas por trás da parte ruim tem uma parte maravilhosa, que ela está negada junto com a parte que eu neguei ruim. A Adriana levantou a mão. Diga, Adriana. Não, é que é complexo o assunto, porque às vezes você tem que abrir mão, mesmo que não seja um lado tão bom, né? Ou sei lá. Essa coisa uma coisa é você conviver com o conhecido, né? Abrir mão desse conhecido que você já convive a vida inteira e que você se tornou aquilo por algum motivo que te levou a ser daquele jeito, para de repente falar assim, não, isso aqui não sou eu, mas eu também não sei quem eu sou, e aí esse tempo entre o que eu achei que eu era e o que eu sou e eu não sei quem eu sou, você fica assim, tipo, É Exatamente. assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Tá bom, se eu mas não sou é que eu aquilo que acho, eu queria tanto ser, se eu não sou eu acho que aquilo que eu achava que ia me sozinho não dá, salvar, o que que eu sou? sozinho não dá para fazer. Não, Eu não. acho que é essa a questão, né, gente? A gente não pode achar que sozinho a gente vai conseguir fazer esse processo, né? Tem que ter ajuda. Então, tipo, por exemplo, quem está fazendo terapia amanhã, se for na terapia, já vai ter bastante assunto para falar. A Sim. gente adora, tá? Deixar os terapeutas tudo doido depois que vem para os encontros com a gente. A gente adora, porque todo mundo fala, eu saí do encontro com vocês, aí eu fui para minha terapia. Eu falo, maravilhoso, é isso. É Eu isso estava que a gente fazendo quer. trabalho com a liderança semana passada, ela virou e falou assim, a máscara da serenidade virou pauta das minhas últimas 3 sessões de terapia, hein? É isso. A gente vai se questionando, se Não, observando. não dá para fazer sozinho, e dependendo da personalidade, ela vai te convencer que dá para fazer sozinho. E aí você vai ter que descobrir esse truque, muitas vezes pela dor, de fazer sozinho. Esse processo da dor seria talvez um paralelo entre a transformação da lagarta em borboleta, que não é um processo fácil. Tipo isso. Perfeito, Tá. perfeito, perfeito, perfeito. É isso. Bora lá. Seguir, bora. Seguir para a gente ir caminhando para o fim, né? Vai, Josi. Então, o objetivo maior, né, do trabalho né, os objetivos da inteligência espiritual, quando eu faço esse trabalho desse desenvolvimento, que a gente já viu que não é um processo simples, mas é uma necessidade, ainda mais para os nossos tempos. O objetivo maior é a gente chegar na autorrealização. Então, a gente ouve tanto falar da autorrealização, tem livro do Yogananda, tem não sei o quê, gente. E aí a gente vê que quando eu me coloco a fazer esse trabalho de forma consciente, eu já estou a caminho. Ela já está acontecendo. Então, o que que a gente entende como autorrealização? É a realização total do âmago divino, ou autorrealização plena. É um estado onde eu estou alinhado com o meu eu maior. Esse estado, ele já é nosso, ele já é nato, é a nossa natureza. Estamos afastados da nossa natureza. E aí a inteligência espiritual faz um convite, como um caminho para voltar em busca da gente estar alinhado com quem a gente é. Só lá. A gente falou até muito já. Mas só complementar que o nosso Já. eu maior, ele está sempre com a gente. Vocês com certeza sabem momentos em que esse eu maior também se manifesta. Então não é que também somos
Só a máscara o tempo inteiro. Somos os três o tempo inteiro. A gente, cada hora, É numa frase nossa, a a gente Rose. pode estar na máscara, no eu maior e no eu menor, assim, num parágrafo que a gente falou, tá, gente? A gente chama de 3 eus, e eu também gosto de chamar de 3 níveis de consciência, e a gente oscila com esses 3 níveis de consciência, que é o que a Jana tá falando o tempo todo. O tempo todo eu tô na máscara, eu tô no eu maior, eu tô no eu menor. O que a gente precisa é botar, prestar atenção, como que falar em Minas? Botar atento, prestar atenção onde eu estou. Quem é que tá falando agora? É a minha máscara? É o meu eu maior? Gente, isso também não compra no Sam's Club, não encontra no Carrefour. É um trabalho para fazer. Mas isso, quando eu me coloco a fazer esse trabalho, eu já estou alinhado com o meu eu maior. Já é uma decisão de eu maior. O eu menor não iria fazer esse trabalho de jeito nenhum. A máscara, muito menos. A máscara faz de tudo para ser desmascarada, então ela não vai fazer. Quando eu escolho fazer esse trabalho, eu já estou alinhada com o meu eu maior. Eu já estou a caminho da minha volta para casa de forma simbólica. E aí hoje vai ficar uma pergunta para vocês agora, que é o que me impede de manifestar as minhas qualidades inatas, a minha essência hoje? É a mesma pergunta um pouquinho mais cedo, mas agora ampliamos a consciência, já não éramos mais quem nós éramos quando entramos nesse encontro e nunca mais seremos. Não tem como desler, desver esse encontro. Com isso que você tem de conteúdo agora, ainda no intelecto, né? A gente demora para chegar nas nossas células, para o âmago do nosso ser, mas com que a gente já conseguiu, o intelecto é o primeiro passo no caminho, de chegar no mais profundo. Mas o que que é que me impede? Escolhe uma questão, escolhe uma situação, uma relação que você está com uma questão hoje. Prática, inteligência espiritual não é filosófica. A gente podia ficar aqui fazendo livro, fazendo 300 e-books, não que a gente não vai fazer, a gente gosta. A gente poderia fazer aula online gravada, se assistir. Não, é prática. Isso é na prática. Não adianta nada a gente ficar vendo 300 aulas e não levar para a prática. Pega uma questão específica da sua vida agora, onde você está insatisfeito ou insatisfeita, tá numa relação difícil com fulano, qual qualidade você gostaria de colocar ali e o que está te impedindo? A gente chama esse impedimento de preço a pagar. Qual é o preço a pagar, muitas vezes, que eu tenho para fazer? Eu estou brigada com alguém, eu vou ter que pedir desculpa. O preço a pagar é eu ser humilde. De verdade, não da máscara. Da máscara é fácil. A gente colocou lá nas características da liderança uma que é capacidade de retratação, que é um pedido de desculpa mais profundo, com a vontade sincera de não repetir aquilo de novo. São exemplos que a gente pode fazer. Eu gostaria de dar um passo na minha carreira e para isso eu preciso de coragem. O que me impede colocar a coragem hoje em movimento? Lembrando que vocês passearam pelas qualidades de vocês. Não dá para ninguém falar aqui que não tem coragem. Ninguém entrou nesse encontro que não tem coragem. Nem estaria aqui. O campo não traz. Porque com essa situação eu não estou mostrando coragem. Então, ficam umas provocações para vocês. Ai, Dúvidas, gente, até aqui que a gente ia apresentar um case agora. Só estou preocupada com o horário. Jean, rola? Não, eu Apresentar quero esses saber como 5 é que vocês minutos? estão, Como gente. vocês Como é que vocês estão? estão com tudo isso que a gente falou eu acho aqui? mais. Eu acho que o mais importante é isso agora. É Eu, isso, eu abro mão exato. do case. Case a gente manda no PPT depois para É, vocês. Mas o que que é o case? Ah, era a apresentação da ficou história curiosa. do Paul, do... Ai, como é que é o nome dele? Do Paul Pullman. Paul Pullman. Que Paul acho que Eu chamo ele de Paul Pullman, da Newman. Unilever. Paul Newman, a Ah, não. história da da Unilever. Unilever e da Americanas. A gente ia contar mais a história Ah, dele. Era isso. Mas acho que essa Se quiser, a discussão gente tá faz mais um rica. pocket, a gente faz um pocket case daqui a pouco. Mas o mais importante é saber como que vocês estão, onde que isso chega em vocês. Dá vontade de sair correndo, sumir desse encontro. Eu vou matar essas 3 meninas. Fui enganado. Vim Achei que achando era que era uma uma coisa e era coisa. outra. não, uma delícia. Vocês conseguiram trazer bastante clareza, assim, de uma coisa mais intangível. Então, eu gostei muito de estar aqui. Obrigada pela oportunidade, Leis. E você leu o livro Não do Eu acabou Sem não, viu, Defesas, Andréia? né, Acabou não. Andréia? Hã? Você que leu o livro do Eu Sem Defesas, não foi? Não.
Não, Não. não foi. Ah, foi a Elisa. Eu confundi. Foi a Elisa da nossa turma que leu o livro Você Defesa que fala exatamente disso. A gente vai deixar no final para vocês. Ó, o Leonardo falou que tá Léo quer o reflexivo case. aqui. Ele quer o case. Quer Não, o a gente case. manda, a Tá. gente Nós vamos pro manda. case. Mas a gente precisa saber como vocês estão, porque são assuntos profundos e que mexem. Gente, a defesa faz assim, ó. É, gente, para quem ficou entortando o nariz aí, para quem já saiu, não sei se alguém aqui chegou e saiu. Deve ter. E é normal, a gente A sabe que defesa. repele às vezes, é normal. E a gente não vê isso como defesa. Sono, distração, vixe, que é voada, pensei em outra coisa, vontade de sair, meu telefone tocou, aquilo que nunca acontece, meu marido ficou preso no trânsito, vou ter que socorrer. Isso a gente não pensa que é defesa. É a defesa. Se manifestando. Bem fofinha. Ela faz de tudo para não ser mascarada, gente. Ela faz de tudo. Quem faz terapia Desmascarada. deve saber quando às vezes aparece isso também, que não dá para ir para terapia, põe outra coisa na frente, enfim. É tudo para a gente não se olhar. Não, eu estou inventando mil desculpas, porque eu arrumei uma aula de hidro, piscina aberta, tava 24 graus a água, gente. A minha defesa já fez nem pensar. Estou inventando mil desculpas. Toda semana eu invento uma desculpa. Não fui nenhuma vez. Estou pagando já faz meses. É resistência. Aí a gente tem Alguém. que ver a resistência, estudar a resistência. Por quê? Vamos pro case ou Vamos. alguém quer Vamos pro trazer mais case, alguma que aí eu coisa? trago o case e aí a gente vai pro bate-papo final para quem quiser. Isso. Peraí. Então vai, Jô. Gente, isso é o que acontece quando a liderança não usa inteligência espiritual. Esse é um exemplo de uma liderança que não usa espiritual. Vocês lembram, né? Da 3G, quando quis adquirir a Unilever. Eles tinham foco no lucro, estilo controle, cortes e meritocracia. O resultado, endividamento com impacto na reputação. Com relação a Americanas, né? O grupo 3G é bem grande. E a gente traz aqui o Paul Polman como um exemplo de um líder espiritualmente inteligente, humano, tá, gente? Humano, isso não significa que ele não tenha defeitos, não tenha falhas, cujo foco era no bem maior, na sustentabilidade e no lucro. Ele tinha como estilo propósito, inclusão e responsabilidade. O resultado do trabalho dele, 150% de aumento nas ações e um legado admirável por quem passou por sua liderança. O que ele fez, né? Como é que ele evidenciou essa prática? Pode ir mais um lá. Ele parou de reportar quando ele entrou, quando ele assumiu a Unilever, ele parou de reportar os lucros trimestralmente, porque ele queria aumentar a visão de médio e longo prazo. Incentivou a agricultura sustentável entre os fornecedores, reduziu o uso de água em 36% e em 35% a emissão de gases. Implantou políticas de equidade de gênero e diversidade em cargos de liderança. Numa época, gente, que não se falava disso, tá? Que hoje é mais moda. Na época não era, não. Tornou o bem-estar e a saúde mental parte da estratégia de RH, estimulou o desenvolvimento de produtos com menor impacto ambiental e maior impacto social, marcas com propósito. A Unilever se tornou um modelo global de capitalismo consciente. Esse case está no livro. Empresas que curam. Ainda bem que você falou, porque deu um apagão aqui. Aquele, sabe? Qual que é o nome mesmo? E a gente traz o Paul Polman como uma liderança espiritualmente inteligente, né? Por Ele conta desses poderia, exemplos. ele poderia ter escolhido vender, né? E aí ele Sim, escolheu estar conectado com algo genuíno. Aquelas decisões que a gente toma que o externo todo pode estar dizendo o contrário, mas tem algo interno mais profundo que sabe qual que é o caminho a seguir. é o famoso gut feeling. Ele vem da inteligência espiritual. Bom, gente, a inteligência espiritual pode parecer intangível. A Adriana estava lá no começo, né, falando pra gente. Ah, é porque pode parecer até o momento em que sua ausência colapsa tudo ao redor. Então a gente tem exemplos, né, de quando ela não está presente, que pode acontecer. A máscara, né, a necessidade de poder, a necessidade do lucro para ser visto, pode mascarar algumas coisas que precisam ser vistas. Quero acrescentar que nesse livro especificamente, Empresas que Curam, que vale a pena super indico, um indicadaço daqui da Catris,
todos os líderes citados, eles passaram por algum despertar de consciência. Não foi aleatório. Todos passaram por uma ampliação de consciência e aí começa a ver o dano que eu causo a mim, ao outro, ao planeta, à minha própria organização, às relações sociais, né? Se eu sou uma empresa onde eu sou muito agressiva com os fornecedores, então ele começa, e aí a partir do despertar de consciência, que é esse trabalho que a gente está falando aqui, é a mesma coisa que a gente está falando de despertar de consciência, eu começo a fazer uma ação de retratação. O que ele está falando é retratando, não, é possível fazer melhor. Não quero continuar com essa empresa fazendo mal do jeito que a gente faz. Então, eu consigo melhorar as situações genuinamente. E dá para a gente saber quando é genuíno ou quando é só fake, porque a empresa também usa máscara. Todos os washings, care washing, tudo chama-se máscara, as máscaras no nível coletivo. Só porque fica aí, parece que é aleatório, de pegou um queijo de uma empresa que não, passou por um despertar de consciência, elevou sua própria autoconsciência, e aí faz diferença, contribui para o planeta, para as pessoas, para si mesmo, de um outro lugar. Começa com a gente. Começa com cada um que está aqui. Não tem jeito, começa com o trabalho com a gente, no nível pessoal. E a falta de walk the talk é exatamente a máscara, né? Eu querer parecer algo que no fim eu não sou. Essa falta de coerência, de integridade que as empresas têm, né? Que a Josi falou, é greenwashing, enfim, querer parecer algo que eu não sou. Bom, aí eu queria trazer só para vocês entenderem um pouco de onde vem a origem do conceito da inteligência espiritual. Então, vem, né, da teoria das inteligências múltiplas. Lá em 90 teve a inteligência emocional com Daniel Goleman, e foi em 97 que, na verdade, quem cunhou o termo pela primeira vez foi o Ken Wilber, da teoria integral. E depois disso, quem publicou, né, fez a primeira publicação sobre o tema foi a Dana Zohar, em 2000, que ela é uma física do MIT. Então, também, né, alguém que a gente não espera, a física do MIT, você não imaginaria que o primeiro livro da inteligência espiritual veio de uma física. Depois ela foi estudar filosofia em Harvard, hoje ela é professora em Oxford, e a primeira publicação ela traz muito quanto a inteligência espiritual é essa conexão, essa inteligência que apoia nas questões de sentido e de valor dessa conexão, né, com quem eu sou, o que me dá sentido, o que me dá significado. Depois veio a Cindy Wigglesworth, que é uma ex-executiva de RH, que ela fez a publicação das 21 habilidades da inteligência espiritual. Então, ela montou as 21 habilidades baseado no modelo do Goleman, dos 4 quadrantes da inteligência emocional. Então, tem o livro dela, das 21 habilidades da inteligência espiritual, que foi traduzido para português ano passado, nem tinha em português. Ano E retrasado lá, a gente já caminhou. retrasado, pode ser. Retrasado, E temos a Lisa Miller, que eu sou muito apaixonada por ela, que é uma pesquisadora de Colômbia. Ela criou o primeiro instituto de pesquisa numa universidade Ivy League, que é um instituto de pesquisa em espiritualidade. Ela não fala tanto da inteligência espiritual, mas ela fala o impacto de cultivar a espiritualidade, principalmente na saúde mental. O quanto o nosso cérebro é mais saudável, a partir de pesquisas de ressonância magnética, o nosso cérebro é mais saudável ao cultivar a espiritualidade, e o quanto reduz abuso de substância, depressão, risco de suicídio, ansiedade. Todo o trabalho da Lisa é nessa linha. A gente vai deixar os livros delas no final. Aí uma frase para encerrar, né? Um indivíduo com alta inteligência espiritual será provavelmente também um líder inspirado pelo desejo de servir, uma pessoa responsável por trazer visão e valores mais altos aos demais e a lhes mostrar como usá-los, ou, em outras palavras, uma pessoa que inspira outras. Como indivíduos, podemos agir para elevar nosso QS. Na verdade, o prosseguimento da evolução da sociedade dependerá de haver um número suficiente de indivíduos que assim procedam. Isso é um trecho do conteúdo da Dana Zohar, que a gente trouxe aqui para vocês. E a gente quer deixar vocês com essa programação, com essa provocação, como que eu gostaria de ser visto como líder e quem eu sou verdadeiramente como líder. Não só como Vocês líder, né? queiram Mas quem eu investigar, sou. né? Que a gente, Exatamente. quem eu sou. Quem eu sou, além do que eu gostaria de ser. Até me conectou. Lembra, quem estava no IDX, lembra que o Alex trouxe aquele vídeo do Lama, Michel, falando, será que eu quero ser aquele que contribuiu para o mundo, ser reconhecido como aquele que contribuiu para o mundo, ou eu quero, de fato, verdadeiramente contribuir para o mundo?
É a mesma questão visto de outra forma, né? Ele não aborda a máscara, mas é isso. Jabá. Aí, vai, Jean, Teremos pra fechar. encontro, gente, mas não em junho, tá? Só. Não, Não em desculpa. Não maio. em Não teremos maio. em maio, só em junho. Que a agenda está muito cheia. A gente vai estar em viagem também. Não vai dar para fazer em maio, mas junho estaremos de volta. Aceitamos sugestões de tema que vocês queiram que a gente traga para cá. A gente faz todo Eu quero mês. falar mais sobre Só as maio que a gente não máscaras. vai Estamos estar. aqui. Mas todo mês, a última quinta-feira do mês, estamos aqui discutindo temáticas com base na inteligência espiritual e na autoliderança. Como é que vocês contribuem com a gente? Assim, gente, ó, sugerindo tema, compartilhando fotos nossas aqui, dos nossos encontros nas redes. Indicando o EPA para os amigos, escrevendo um depoimento que te tocou, indicando a Catris para sua empresa. Pode passar lá. Gente, está aqui um resuminho de tudo que a Catris faz para as organizações, né? Entre palestras, workshops, team building, a gente também entrega jornadas personalizadas. Jornadas para fazer mergulho interno, gente, porque a gente acredita nessa expansão de autoconsciência, ela que vai contribuir para com os indivíduos e as organizações para as quais eles trabalham. E aí tem algumas temáticas, né? E para você, especificamente para você, a gente tem a mentoria de inteligência espiritual na prática, a gente não abriu turma esse mês agora, esse semestre, esse primeiro semestre, vamos ver se a gente vai abrir no segundo. Eu e a Josi temos grupos de patchwork da metodologia, a gente fala que a gente é o patchwork andando, né? A base do nosso trabalho é o patchwork, a gente tem grupos de estudo dessa metodologia, se alguém quiser conhecer mais, se interessar, eu e a Josi, a gente tem grupos de estudo da metodologia. Eu faço a frente do coach de carreira, eu sou a coach de carreira aqui há mais de 10 anos. A Lá toca à frente da mentoria de comunicação não violenta e também mediação de conflitos. E que mais que a gente fala, gente? E tá aí a bibliotecatriz. Nem tinha visto que tinha posto esse nome bonito, Joseph, invenção sua, tenho certeza. Bibliotecatriz. Essas são algumas das indicações dos livros para vocês se inteirarem do assunto, tema inteligência espiritual e também um pouco da metodologia do Patrick, né? O Eu Sem Defesas, o Caminho da Autotransformação, são de origem patchworkiana, como a gente diz. Empresas que Curam, que é onde vem os cases. The Awakened Brain é o livro da Lissa, esse não tem em português, é o Cérebro Desperto. Inteligência Espiritual da Dana, e o da Cindy já tem em português, mas está aqui ainda em inglês, né? O SQ21. Então, esses são Isso, os gente. livros que Sigam a gente indica. gente. Sigam a Sim. gente, ajudem a gente a fazer esse trabalho lindo que a gente é apaixonada por fazer. O Felipe trouxe aí o lance da paixão. Paixão é o que não falta aqui, por isso que a gente faz. Eu te deixo uma última frase, né? Que é pensando em liderança, a sua forma única e singular de expressar sua liderança é infinitamente mais transformadora e poderosa do que seguir qualquer fórmula pronta ou ideal. Liderar de forma espiritualmente inteligente é manifestar quem se é em Em essência. essência. E Josi? E Como essas vocês máscaras, puderam gente? ver, exige muita ousadia para ser autêntico. O nosso núcleo individual mais profundo é extremamente autêntico e não cópia. É muito fácil ser cópia, a gente vai ter que descobrir onde a gente está sendo cópia e onde a gente é o ser autêntico. Esse é o nosso trabalho, nosso convite. Trazer uma visão assim da Catris. Tem um slide que às vezes a gente passa em algum. Ele não está aqui, mas é do Daniel Goleman da inteligência espiritual, que ele fala que quando ele começou a falar de Emocional. inteligência emocional nas organizações, que era assim, não tinha espaço para aquilo, ele só recebia negativo e falava, não tem espaço para falar de emoções no trabalho. E que hoje não se pensa em falar em outras coisas, né? Coloca como a maior das inteligências, mas a gente acredita que vai ter espaço para as organizações para a gente falar de processo de consciência. Inclusive, não vemos outro caminho, até porque nosso planeta está mostrando que temos essa necessidade urgente de tomada de autoconsciência. Então, a gente sonha
e que esse sonho seja realidade, que a gente possa levar esses assuntos para as organizações, que vire pautas de conversas, que a gente possa ter reuniões com presença, dando espaço para a intuição, com foco em resultado, lógico, foco em crescer, mas com sustentabilidade, com um monte de coisa que a gente acredita. Esse é o caminho. Quero agradecer, gente. Quinta-feira, É, ficarem 2 horas 2 aqui, tá horas. uma chuva em Campinas. Eu não tenho nem palavras para agradecer por vocês estarem aqui. É de uma alegria imensa. E a gente só queria ouvir o que que vocês estão levando desse encontro. Quem quiser pode escrever no chat ou pode abrir, só para sair falando o que que vocês estão levando para a gente encerrar. E a gente sempre fica uns 15 minutos a mais, se alguém quiser ficar papeando. O que que vocês estão levando? Posso falar? Pode? Sim! Olha, mais uma vez, que grata surpresa de eu ser enganado, né? Quem me conhece já sabe das enganações que eu passei no IDX, né? Saí de lá encantado. Estou esperando o convite para o dia 30. Posso dizer assim para vocês, tá? Muito obrigado. Perdão, talvez se eu monopolizei em alguma forma, mas eu entrei uma pessoa diferente, estou sendo uma pessoa melhor. Porque agora eu consegui entender o conceito da máscara, né? E de como trabalhar com isso, né? Mas, obviamente, acho que tem aí uma vida uma vida inteira para chegar na borboleta ainda, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. A Márcio, chuva, obrigada. E queria te falar um negócio: a borboleta já está aí. ó, Deus te ouça, viu? Estou precisando mesmo. Já está aqui. Ó, A mas, enfim, borboleta já tem o maior. depois, se possível, puder compartilhar, né, essa apresentação, gostaria de ler e gostaria depois de falar com vocês. Até o contato da Laís, talvez eu consiga pegar por ela, né? E tentar entender um pouco também sobre essa abordagem de vocês aí com a parte de mentoria e tudo mais. Eu acho interessante. De Muito fato, bem. muito, muito bacana o trabalho de vocês. E essa discussão acho realmente que agrega bastante, como pessoa e como profissional. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Agradecemos também, Márcio. Obrigada. Eu queria só checar se eu posso compartilhar a gravação, porque as discussões foram tão ricas. Se alguém quiser que eu corte alguma fala que vocês trouxeram, vocês me avisam no privado? É A minha porque. parte, não. Tá autorizado. Então tá bom. Obrigada, Márcio. Obrigada. Olha, eu queria falar que adorei, obrigada pelo convite, Laís, e estou saindo reflexiva. Eu sempre gosto, quando eu dou aula ou quando eu vou falar alguma coisa, de levar reflexões, né? Porque eu acho que o bom de ser humano é que a gente pode refletir, né, gente? E mudar, né? Então, eu acho que o primeiro passo para qualquer tipo de mudança é essa reflexão profunda aí que vocês trouxeram hoje. Então, eu estou saindo bem reflexiva aí a respeito, principalmente dessa coisa de máscaras que a gente tem que são boas, mas que são máscaras, né? Então, eu estou assim, tipo, né? Então, parabéns aí por vocês trazerem esse assunto de uma forma leve, né? Um assunto profundo e um assunto de difícil abordagem, porque as pessoas têm um preconceito ou têm uma dificuldade de acessar e aí já, né? Então, parabéns aí pela coragem e pela autenticidade de vocês. Adorei, obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada, Adriana, Adriana. obrigada. Muito, muito obrigada. E já postei, tá, Catres? Jabá! Ajuda a fazer jabá! Gente, eu confesso que antes, aqui vou compartilhar uma parte minha, quando eu vi que tanta gente que super se trabalha, se conhece, né, o povo do DX que via vir, né, a Adri que eu troquei um monte, eu fiquei, gente, a gente quero levar, assim, eu coloquei, fui toda para minha idealização, que esse encontro aqui ia ter que ser perfeito, que a gente ia ter que Olha dar lá, um conteúdo máscara. maravilhoso, daí eu Tem que percebi a ser minha máscara perfeito. toda, eu falei, nossa, porque agora subiu a responsabilidade quando eu vi que era vocês que iam estar aqui. Aí eu percebi a minha máscara atuando, depois eu voltei para mim. Mas muito bom ter vocês aqui, gente. Fiquei muito feliz. E quando a gente tem alguém que está na máscara e não está percebendo, a gente se lembra aqui uma outra. É, Então. total. Pessoal, eu quero compartilhar também que
Eu saio bem reflexivo, acho que saíram umas provocações muito bacanas aí, eu consegui visitar várias facetas, assim, de mim, várias máscaras mesmo, e é interessante reconhecer o objetivo para o qual cada uma dessas máscaras serve, né, e que às vezes a gente está dentro de um contexto, tendo que atuar dentro de algum papel, e ser totalmente autêntico, verdadeiro, honrar aquilo que a gente verdadeiramente acredita, às vezes é um ato de muita coragem e às vezes algumas brigas elas nos colocam em riscos, né. Então, eu acho que eu saio com essa reflexão de como conseguir integrar cada vez mais essas máscaras, entendendo que elas têm o seu papel em alguns momentos, o que a gente não pode é perder uma essência. Acho que tem horas que a gente coloca um chapéu, outra hora a gente põe outro chapéu, e eu acho que é da vida. Não sei se dá para anular isso completamente, mas é isso. Eu acho que saiu grato aí pelas provocações. Aquele material de vocês lá ajuda, eu acho que a organizar um pouco esses padrões, né? Quando que é o maior. Eu acho que é um conteúdo que eu não conhecia, fiquei curioso de conhecer mais. Obrigado, obrigado mesmo aí por tudo. Obrigada, Eu que Leonardo. agradeço, Léo. E é muito difícil, assim, tirar as máscaras completamente, acho que não nessa vida nem nas próximas. Mas é ter consciência de quando a gente está usando ou não e tentar resgatar qualquer qualidade original, que na verdade a gente queria estar manifestando ali, né? Não pelo reconhecimento externo, mas pela contribuição genuína de quem nós somos. Mas muito bom, obrigada. Mais alguém quer falar como tá saindo? Para de gravar lá, que aí todo mundo fala. Ah, é, tá bom. Vou parar de gravar. Gente, obrigada que assistiu Tchau, online. beijo.